Bom dia, hoje estamos aqui para fazer algumas perguntas sobre machismo, atitudes que fortalecem o comportamento machista, para a Raíssa, professora que dá aula do 6º ao 8º ano na Escola Fundação Bradesco. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Faremos aqui algumas perguntas para ela. Raíssa, você já sofreu atitudes machistas? Se sim, quais? Sim, preconceito ao trabalhar, na época que eu trabalhava em um hospital, onde a gente não conseguia entrar com facilidade em alguns órgãos como o SAMU, porque são mulheres e mulheres têm TPMs e mulheres ficam grávidas, então isso é uma atitude machista. Pela força de peso que a gente tem que estar sempre competindo em pegar pacientes também é uma atitude machista. Acho que é isso. E você possui algum parente ou amigo que foi vítima dessas atitudes? Não. E o que você pensa sobre o machismo? Triste. É triste achar que nós somos por causa de um órgão sexual, né? Você tem que ser comparado sempre está comparando você, porque o homem pega mais força, o homem trabalha mais, mas na verdade o trabalho acaba sendo igual para todos. É triste pensar que eu não posso, aí vai me fazer rir, tá vendo? É triste pensar que eu não posso ter o mesmo emprego às vezes que um homem por questões de força, mas o cognitivo é o mesmo, a capacidade que as pessoas têm de aprender é a mesma, independente do gênero dela. E por último, o que você acha que deveria ser feito para a prevenção de atitudes machistas? Tudo começa na escola, com conversa e trabalhos como vocês estão fazendo. Então a conscientização vem na escola. Não adianta fazer protesto, não adianta querer brigar, bater de frente, não adianta. É o conhecimento que quebra atitudes como o machismo. Muito obrigado. Bom dia para você. Beleza. Estamos agora com o professor Vinícius, que dá aula de geografia para nós. Bom dia, professor. Bom dia. Vamos fazer mais algumas perguntas para ele. Vinícius, você já sofreu atitudes machistas? Já sofri sim. Se sim, quais? Então, principalmente os meninos, né, sofrem muitas atitudes machistas no meio dos esportes. Eu sofria machismo quando jogava bola, por exemplo. Né? Não podia reclamar, isso é coisa de menininha, se machucava, se caía no chão. Então, eu acredito que sejam atitudes machistas, por exemplo. Você possui algum parente ou amigo que foi vítima dessas atitudes? Não. E o que você pensa sobre o machismo? Bom, o machismo eu acho uma atitude totalmente errada, né? Até porque você está configurando a pessoa em um quadro que realmente ela não pertence, né? Machismo são atitudes assim de preconceito, atitudes de querer diminuir o próximo, né? Até porque todo mundo tem a capacidade de fazer quaisquer atividades, seja homem, seja mulher, né? E aí eu acho que existe um respeito aí. Então, machismo é totalmente errado mesmo. E o que você acha que para a prevenção de atitudes machistas? Fazer através de um trabalho de conscientização nas escolas, né, conversar um pouco sobre esse tema, até porque a gente tem atitudes machistas no nosso dia a dia, porque a nossa sociedade, muitas vezes, ela já é machista, assim, devido à cultura e tudo mais que nós temos, né? Então, acho que trabalho de conscientização nas escolas, postagens na internet, explicando o que é o machismo, quais atitudes são de machismo, porque isso entra dentro da microagressão, né? A psicologia explica isso. Então, eu acho que se a gente explicar o que é o machismo e mostrar quais reflexos isso traz para as pessoas, eu acho que pode ser um método que pode diminuir, né, as atitudes machistas aí dentro da sociedade. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, estamos aqui com a nossa orientadora Késia, que é orientadora dos 8º e 9º, para ela responder algumas perguntas de machismo, atitudes que fortalecem comportamentos machistas. Pergunta número 1. Você já sofreu atitudes machistas? Bom dia,
Bom, que eu me lembro assim, exatamente de uma atitude machista que eu possa vir a falar, relatar para vocês, eu não estou resgatando agora na memória. Mas o que eu poderia dizer, por exemplo, é questões de desrespeito, né? Assim, às vezes o homem, quando ele tem uma atitude, às vezes até na forma como fala, de querer impor, né? Mais assim, na fala, no tom de voz, eu acho que acaba sendo uma atitude machista de superioridade. Então eu já passei atitude machista de superioridade. Então eu já passei por uma situação assim no trânsito, quando uma pessoa bateu no meu carro e aí na abordagem ele foi bem grosseiro, né? Teve uma abordagem desrespeitosa. Eu acho que no fundo é uma atitude machista, né? Talvez poderia até ser considerada como, porque a mulher às vezes é taxada como aquela que não sabe dirigir, que o homem dirige melhor. Então eu passei por essa situação que eu me recordo agora. Segunda pergunta, possui algum parente ou amigos que foram vítimas dessas atitudes? Não consigo relatar para vocês agora, tá bom? Essa informação. O que você pensa sobre o machismo? Então, o machismo, na minha opinião, eu acho que ao longo do tempo, isso vem sendo desmistificado, né? Ainda não tanto quanto deveria. Eu acho que a mulher ainda tem um lugar na sociedade que não é tão valorizado. E o machismo, ele existe, né? E ele vem de uma forma até... como que eu posso dizer, muito inserida, né, na sociedade, nos valores, nas falas, e acaba que isso vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, a gente vive, sim, enquanto mulher, sempre uma dificuldade, eu acho, de avançar nesse sentido, né, de não ter o machismo mais. Mas eu penso que ele, de fato, diminui, sim, a mulher, e eu acho que no tempo que a gente vive hoje já não cabe mais, mas eu acho uma questão de educação e transformação desses valores, de realmente de respeito, de igualdade, né, e que isso precisa estar sendo falado mesmo o tempo todo na sociedade. Última pergunta, o que você acha que deveria ser feito para a prevenção de atitudes machistas? Prevenção, eu sempre vou pensar em educação, não tem como mudar, não tem como ser diferente disso, né? Então, de fato, é uma orientação, é uma educação e talvez, né, a gente está falando de prevenção, né? Porque eu acho que talvez poderia ter também leis, né, mais severas, porque às vezes acontece de uma forma muito... vamos dizer assim, que extrapola, né, os limites. Aí eu acho que também poderia ter alguma situação nesse sentido. Mas a prevenção, ela sempre vai vir, na minha opinião, atrelada à educação. Então é orientação sempre, né, para que a gente possa seguir uma outra rota, né, um outro caminho. Tá bom? É isso, muito obrigada. Oi, boa tarde. Hoje estamos aqui com o diretor Elaí. Olá, bom dia. Você já sofreu alguma atitude machista? Olha, eu já presenciei atitude machista que me assustou muito. Eu estava ainda, logo que eu terminei o ensino médio, eu fui para Belo Horizonte e lá eu, na casa da minha prima, dando aula de reforço para os dois filhos dela, no caso os meus primos, né, de segundo grau, e a minha prima recebeu uma senhora que era uma mãe, né, colega do filho, de um dos filhos dela, que ela sentiu que o menino estava um pouco invadindo o espaço da menina, né, o que a gente chamaria de uma importunação, que era sexual, que era uma atitude constante. Aí a minha a seguinte expressão: prenda suas éguinhas que meu cavalinho está solto. Isso me assustou muito, né, porque eu acho que são percepções que não cabem mais nesse nosso contexto. E de quando em quando eu escuto, né, expressões machistas, a gente presencia isso na sociedade. Isso tem que ser superado. Possui um parente ou amigo que foi vítima dessa atitude? Eu tenho colegas de trabalho, né, eu tive colegas de trabalho em outros espaços que foram vítimas, sim. E é comum encontrar ainda, né, nos espaços, né, de igreja, que às vezes até próprias igrejas pregam uma certa submissão total, né, das mulheres. Então eu conheço, tem gente bem próximas, né, que vive essas condições e acriticamente, né, assim, sem questionar essas posturas. O que você pensa sobre o machismo?
Eu penso que é uma atitude que precisa ser combatida, eu não compactuo com ela. Eu acredito que numa sociedade igualitária, onde os direitos são iguais, né? E as pessoas precisam ser respeitadas pelo fato de ser gente, né? Então não é pelo sexo, pela cor da pele, pelas opções que elas fazem, é pelo fato de ser gente que precisa ser respeitado. Então precisamos combater todos os dias, né, o machismo. O que você acha que deveria ser feito para a prevenção das atitudes machistas? A primeira prevenção, eu acho que ela deve começar dentro do processo educativo. Essas abordagens elas devem começar desde cedo nos espaços escolares, né? Porque senão é a sociedade que retroalimenta isso. Então, se a escola ela abraça isso, está no currículo da escola, eu acredito que a gente consegue melhorar para as gerações futuras. Mas é um trabalho a longo prazo. É isso, obrigada por estar aqui com a gente respondendo essas perguntas. Eu que agradeço pela iniciativa e parabenizo vocês pela escolha da temática, né?